O Diogo é mestre em estudos árabes pela Universidade Autônoma de Madrid, né, lá na Espanha, e pela Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos. Você é doutorando lá, Diogo? Você já Isso, eu faço agora um encerrou? doutorado em história. Não, tô no meio ainda. Tem bastante chão por enquanto. Pois é, eu estava falando com a Denilde sobre a questão dos presentes e queria ouvir você um pouco sobre esse rei que deu, esse príncipe, né? Que o Bolsonaro saiu da reunião falando: nossa, ele me tratou assim como um irmão, foi super legal comigo. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse país e sobre essa família que comanda o país. Pois é, eu acho que foi bem oportuno, né, o que a Denilde disse ali no fim, sobre toda essa história da visita, dos presentes, colocar em foco justamente numa relação problemática, né, que eu acho que foi a relação do governo Bolsonaro com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país bastante sui generis, mesmo na região, né, e eu também queria deixar claro que isso não é uma crítica pela crítica, né, pensando no comentário daquela pessoa que estava assistindo, que disse que a gente estava criticando o Lula. Não é uma crítica aos países árabes, não é uma crítica ao Islã, né, aos muçulmanos, mas a Arábia Saudita é um país bastante conservador, é um país bastante violento, um país bastante autoritário, que não aceita a dissidência, né, é um país que ficou conhecido nos últimos anos pelo assassinato do jornalista Jamal al-Khashoggi, que foi um jornalista que basicamente foi preso, né, foi sequestrado durante uma visita a um consulado na Turquia. Ele foi desmembrado, pelo que a gente sabe, provavelmente dissolvido em ácido, né? E pelo que a gente sabe também, isso a mando do príncipe Mohammed bin Salman, né? Que é o MBS, que é justamente o príncipe que Bolsonaro encontrou, como você disse, chamou de irmão, né? Tem uma fala dele dessa visita também que ele disse que era o sonho de todo mundo, principalmente das mulheres, conhecer um príncipe, né? Então, assim, essa aproximação do Brasil, que é atípica, que foi atípica, né, e que aconteceu durante esse governo Bolsonaro, é bastante problemática. Eu acho que para a imagem do Brasil, no exterior em geral, e também pensando na imagem do Brasil no mundo de fala árabe, né, que é um mundo em que há também bastante crítica à Arábia Saudita. Agora, Diogo, essa semana a gente ouviu um professor, eu vou recuperar o nome aqui que agora eu não recordo, e ele falou que esse príncipe que se responsabilizou pela morte do jornalista, né? O jornalista foi feito em pedaços, como você falou, talvez até diluído em ácido, uma violência assim absurda, né? Ele foi meio por uma emboscada no consulado e o príncipe se responsabilizou, mas ele disse: olha, foi um exagero da minha força policial, e essas pessoas foram julgadas, e depois, enfim, os próprios Estados Unidos já se entenderam, né, com o príncipe e tal. E tem muita gente aqui no chat criticando, né, falando: nossa, esse professor veio aqui e pegou muito leve com o príncipe, mas ele estava de fato contando o desenvolvimento cronológico das coisas. É muito surpreendente, né? Se alguém da sua força policial comete um exagero desses, como é que você não avisou, né? Não era para trazer a figura inteiro, não era para ter matado e picado, né? Um absurdo, assim. Mas eles são uma monarquia, né, Diogo? É uma família que comanda o país. Bin quer dizer filho ou Bin quer dizer pai? Bin quer dizer filho, Hum. e é, enfim, como você disse, uma monarquia, e mais do que isso, né, a família real é dona do país, né, o nome Arábia Saudita basicamente diz a Arábia da família Saud, né, que é a família do Mohammed bin Salman e toda a família real, que é um país super recente também, né, eu gosto sempre de dizer isso, de novo, para evitar que seja uma crítica aos árabes, ou que seja uma crítica ao Islã, né. Muita gente se refere também a esses acontecimentos como provas de que a Arábia Saudita é um país medieval, de leis medievais, e na verdade a Arábia Saudita é um país do século XX, e a interpretação que a Arábia Saudita faz do Islã também é contemporânea, né? Essa interpretação fundamentalista dos textos religiosos são coisas bastante recentes na história.
Então, sim, né, é uma monarquia recente, uma monarquia baseada numa única família, uma monarquia baseada na aliança dessa família com um movimento extremamente radical que chama o Wahhabismo, que é um movimento que prega o retorno às origens do Islã lá no século VII, um retorno aos textos básicos, né, que seria o Alcorão, os dizeres do profeta Maomé, e isso envolve, claro, a aplicação de uma lei religiosa que em certas ocasiões, claro, não em todas, né, mas envolve o açoitamento público, né? A gente tem o caso do poeta Raif el-Badawi, que foi sentenciado a 1000 chibatadas, se eu não me engano. Claro que tudo isso tem uma série de nuances, né? Ele foi sentenciado a 1000 chibatadas em público, mas pelo que me lembro foram só 50. Claro, 50 chibatadas são 50 chibatadas a mais, né, do que deveria acontecer. Mas também tem esse lado que a gente sempre sensacionaliza, né, o que está acontecendo lá. E eu sempre tento evitar para, enfim, dar uma imagem mais realista do que acontece no país, que é um país também que tem passado por tentativas de abertura, que tem tentado modernizar a sua imagem, e o príncipe MBS, né, o Mohammed bin Salman, é a pessoa por trás desses esforços, né, de abrir cinema, de destruir a polícia religiosa, né, a Hisba, que monitorava as mulheres, ou monitorava o espaço público. Tem uma série de movimentos que tem acontecido, claro, que não desculpam de maneira alguma o que acontece na Arábia Saudita e não explicam, né, esses casos todos que a gente conhece, de prisões de mulheres, de torturas de dissidentes, de novo, o caso do jornalista que foi mutilado, né, nada explica. Mas eu acho importante a gente mostrar também que tem movimentos novos, né, e tem mudanças acontecendo no país. E é difícil, né, Diogo, porque você falou, é um certo sensacionalismo, mas, poxa, quando você lê que o jornalista foi esquartejado, ou que o outro é condenado a chibatada, ou que é condenado, isso é muito mais forte do que abrir os cinemas, né, então ainda tem muita coisa, é difícil a gente também não pensar nisso. Agora, Diogo, como é que é a situação das mulheres lá? O que você poderia contar para nós? É uma situação bastante ruim e limitada, enfim, é um ser cidadão de segunda classe, né? As mulheres, de novo, tem havido melhoras, né? Foi extinguido o sistema de guardiões, né? Que as mulheres precisavam de guardiões homens, né? Precisavam de autorização de homens para basicamente acessar o espaço público, para estudar, para dirigir, para sair do país. Essas são coisas que estão sendo transformadas, né? Mas basicamente, mesmo na ausência de leis, né? Quer dizer, mesmo com a reforma institucional, o lugar da mulher fica bastante abaixo do homem, né? São considerados seres inferiores, assim, se a gente for colocar as coisas de maneiras claras, né? São pessoas que não estão na faculdade, né? Não estão no pleno uso das suas faculdades mentais, né? Isso segundo a explicação que se dá publicamente, né? Se você assiste a televisão saudita ou se você lê a imprensa saudita, são pessoas que estão expostas à violência, obviamente, né, conjugal, à violência do Estado, e a gente tem poucas e heróicas mulheres, né, que a gente foi conhecendo, que desafiaram o Estado e foram às ruas para dirigir, ou que falaram em público contra a monarquia, e que foram duramente repreendidas. Então ainda é uma situação bastante ruim, Miriam. Legal, olha, a Súria Seixas, oi Súria, ela tá falando aqui, boa tarde, Mi, meu Deus, mas que sexy, o Diogo Bercito falando em árabe, Alá Bismillah, eu não sei falar, o que quer dizer isso, Alá Bismillah, Diogo, você sabe? Sim, Bismillah é assim, em nome de Deus, é uma frase, uma fórmula que os árabes usam, né, antes de começar um discurso, por exemplo, e ela também antecede as suras no Corão, né, que é Bismillah, em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, sempre tem esse preâmbulo, né, mesmo em documentos oficiais, às vezes a gente acha essa fórmula. Olha só, a Andressa Moreno, oi Andressa, ela fala, oi Diogo, eu sou Brima, adorei saber do seu trabalho, parabéns, que legal. A Patrícia Dantas falou, eu não ganhei chuva, calma Patrícia, nós vamos fazer, olha, temos 2 novos membros aqui, eu preciso juntar, porque é muita coisa que entra aqui na minha frente. A Patrícia Dantas, prepara aí Pati, sua xará,
Chuva de alegria para Patrícia Dantas, que se tornou novo membro aqui do My News. Muito bom ter você aqui. E tem mais um outro membro que eu perdi. A Paty já vai me mandar, eu já vou chamar a Chuva. Agora, Diogo, me conta então do seu livro. Vou pedir para a Paty colocar aí na tela. É o Brimos. Por que os libaneses têm tanta... assim, formaram tantos políticos. O que a imigração fez aí que saiu tanto político dos libaneses? Pois é, Miriam, é um pouco o que eu tento explicar no livro, né? Que é um livro que saiu faz 2 anos pela editora Fósforo e que é fruto de muito trabalho de pesquisa, de dezenas de entrevistas que eu fiz com os políticos e com as famílias deles, tanto no Brasil quanto no Líbano, trabalhos, enfim, inclusive trabalhando com documentos em árabe, né? Foi um grande trabalho, assim, do qual me orgulho muito para tentar responder isso, né? E eu acho que a gente tem uma série de respostas que incluem, por exemplo, o fato de que os migrantes sírios e libaneses que chegaram no Brasil ali no fim do século XIX, no começo do século XX, muitos deles investiram na educação dos seus filhos de uma maneira bastante excepcional, se a gente comparar com outros grupos migratórios. Então existia essa ênfase na educação, em colocar os filhos em escolas de elite, se aproveitando um pouco do dinheiro acumulado no trabalho de mascate, no trabalho de dono de pequenas lojinhas da 25 de março, ou na Rua da Alfândega, no Rio de Janeiro. Claro, não foram todos que enriqueceram, mas a gente tem uma série de casos, né, muitos casos de árabes que tiveram sucesso no Brasil, que investiram na educação de seus filhos. Esses filhos mais tarde vão parar no Largo São Francisco, né, na Faculdade de Direito da USP, na Faculdade de Engenharia, na Faculdade de Medicina, nessas profissões que são bastante valorizadas ali na metade do século XX, e eles conseguem converter esse capital depois em capital político, eles começam a representar sua cidade, seus estados, e tem realmente esse boom, né, de políticos que vão também puxando uns aos outros. A gente tem o caso do Maluf, é claro, que aliciava também, né, que trazia outros libaneses para os governos dele. A gente tem o caso do Temer, que é um caso bastante icônico também, de bastante longevidade. Tem o Kassab, o Haddad, né, a Fegali, e tem muita gente que a gente nem pensa neles como árabes, né? Eu acho que o caso do Boulos é bastante marcante nesse sentido, né? A gente demorou para entender que o Boulos era um migrante também, um filho, né, neto de imigrante, também de família libanesa, também bastante ligado à comunidade. Então, uma história bastante longa, enfim, em resumo, que eu conto nesse livro. É muito interessante. E por que você quis estudar isso, Diogo? Olha, eu fui caindo um pouco por acaso nesses temas, né? Eu estudei árabe na USP há muito tempo, quando ainda morava no Brasil. Eu trabalhava na Folha de São Paulo, na redação. Eu fui enviado para Jerusalém como correspondente do jornal. Depois eu morei um tempo em Beirute, morei no Cairo, morei também no Marrocos, estudei árabe um tempo lá. E um dia eu me dei conta, assim, foi uma luz que acendeu e eu falei, poxa, mas são tantos, né? Eu acho que foi na época que o Temer, eu não me lembro se ele já tinha virado presidente ou se ele estava em vias de virar presidente, mas ele já estava em evidência, né? E eu falei, nossa, poxa, a gente talvez tenha um presidente de origem árabe, né? Como é que isso aconteceu? Daí pensei, poxa, tem o Maluf também, tem o Haddad, e eu fui amarrando esses casos e um pouco tive, enfim, a conceptualização do livro, mas foi um processo longo, né? Eu contando, parece que foram 5 minutos, na verdade foram 10 anos, né? Que envolveram também 10 anos de experiência no Oriente Médio, até conseguir chegar nessa explicação. Ô, Diogo, e o árabe é uma língua difícil para um brasileiro aprender? Sim, dificílima. Eu sempre conto para quem me pergunta, né, para quem está interessado, poxa, eu quero estudar, você acha que vale a pena? Eu sempre digo, olha, vale, claro, a pena, porque você tem acesso, enfim, a um novo mundo, uma literatura, enfim, de séculos de literatura, de poesia, de ciência, vale muito a pena. Só que é um projeto de vida, assim, não é uma coisa que dá para aprender em 1, 2 anos. Eu estudo há mais de 10, já fazem mais de 10 anos que eu estudo, e eu tenho dificuldades ainda, né? Dependendo com quem você conversa, qual que é o nível de instrução da pessoa,
a região de onde a pessoa vem, né, em que registro, se é formal ou informal, letra de mão ainda tenho bastante dificuldade, é uma língua assim que realmente não dá para aprender num curto prazo, mas eu acho que você também recolhe aquilo que você colhe, né, eu acho que também a recompensa é proporcional ao esforço. Pois é, e contando aqui para nossa audiência que eu fui atrás do Diogo Bersito porque eu queria conversar com ele sobre o livro que está esse mês no nosso Clube do Livro do My News. Mostra aí, por favor, Pati. Agora estou até com vergonha de falar o título do livro porque o Diogo deve saber falar melhor. Como é que fala Singuê Sabur, Pedra de Paciência, Diogo? Como é Então, que essa eu vou pronuncia o ficar te nome do devendo. autor? Ó, Atik Raimi. Isso, eu vou ficar te devendo essa, porque ele escreve em Urdu, né? Eu imagino que é a língua do Afeganistão, que é bastante parecida com o árabe em termos de alfabeto, né? E o vocabulário é comum, mas eu não saberia dizer como eles pronunciam na língua local no Afeganistão. Ah, tá certo. Mas enfim, o Diogo conhece o filme, né? Já participou até de um seminário falando sobre o filme, e foi muito rico ter encontrado o Diogo aqui. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui no almoço hoje, Diogo. Obrigado, Miriam. Obrigado por me receber. Um abração, querido. Até mais. Um Tchau, abraço. tchau.